Olha, eu vejo assim, eu vejo que o desafio de qualquer pessoa, seja jovem, adulto ou idoso, é realmente se apaixonar por Cristo, né? Esse é o desafio, você realmente ter um relacionamento com Deus. Porque a partir daí que você tem um relacionamento com Deus, eu creio que as outras coisas são plus, são bônus, né? A partir do momento que você vai com um propósito para a igreja, né? Buscar a palavra de Deus, buscar esse relacionamento, Deus começa a te presentear, né? Pessoas, bênçãos. Então eu vejo assim, hoje o maior desafio do jovem que eu vejo é permanecer, é ter estabilidade. Uhum, Porque muitas vezes eles passam um tempo na igreja e depois saem. uhum, Por exemplo, período de férias, muitas vezes os jovens se afastam. Período de carnaval, às vezes os jovens se afastam. uhum. Então eu vejo isso. O maior desafio realmente de qualquer pessoa é permanecer. Eu imaginava que do Uhum. jovem fosse que eles se colocassem disponíveis a estar lá. Uhum. Eu imaginava que era isso, né? Porque eu vejo assim, tem tanto, o mundo tem muita coisa, né, para Muitos se ver, atrativos, né? muitos É atrativos. verdade. Tem muitas coisas do mundo por aí e chama muito os jovens. Uhum. E parece que com os jovens que eu conheço, assim, parece que ir para a igreja não é algo tão atrativo Atrativo. para eles. Eu acho até que eu mesma vivi isso. Assim, eu sempre orei em casa, mas houve uma época que eu não era tão frequente Uhum. na igreja, né? E eu vejo isso assim. E eu sempre falo para quem é jovem, eu tenho uma irmã que é bem mais jovem do que eu, tem 20 e poucos anos, e eu falo assim que o príncipe que eu queria se fosse novamente tão jovem, já me colocar disponível, sabe? Já Uhum. participar, já me engajar em projetos na igreja, conhecer, ou pelo menos conhecer, se dar a oportunidade de conhecer. Eu vejo assim, quando você tem essa vida dentro da igreja, né, do jovem, eu creio que assim, Deus ele vai te encaminhando mais rapidamente no propósito, né? Quando você está afastado dos caminhos de Deus, né, da igreja, você está propício a muita coisa no mundo, né? O Uhum, jovem hoje, ele é levado muito facilmente ou para as drogas, né, ou para a criminalidade. Então tem muita coisa que realmente pode distanciar o jovem do propósito de Deus. Então quando o jovem entende isso, que é um chamado de Deus, e eu vejo que o maior presente de Deus são as pessoas. Na nossa igreja, por exemplo, são muitos jovens, a maioria são jovens. Então eles vão tudo junto. Eu acho muito uhum, bonito isso. Eles começam tudo juntinho, tem as gincanas deles, tem as brincadeiras deles. Então eu chego até a ver uma inocência neles, sim. onde, onde você vê uma diferença. A pessoa que não tem essa frequência na igreja e os outros que têm. Então você vê que eles são diferentes. Uhum, Então eu vejo isso. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais das características de Deus você vai ter. Então, assim, quando você é jovem, você tem a oportunidade de ter o quê? Uma vida mais abundante, uma vida mais próspera, né? É sim. um testemunho meu. Quando eu cheguei na igreja, eu via muitos jovens já formados, concursados, empresários, e eu ficava assim, qual é a diferença desse pessoal? Uhum, E a minha vida toda embaraçada, a minha vida assim, né, precisando de muitos ajustes ainda. Eu falei, tem algo diferente aqui. Só que não entendia o que que era. Mas hoje eu compreendo que é a bênção de Deus, né? Quando você realmente obedece os mandamentos do Senhor, a Bíblia fala isso, que as bênçãos te perseguem, as bênçãos te alcançam. Então eu creio que o povo de Deus é um povo diferente por isso, porque eles têm a bênção de Deus. Então eu vejo, né, muitas pessoas às vezes compartilham isso. Poxa, mas é tão jovem, já vai casar, uhum, né? Mas porque ela entendeu o propósito. Então quanto mais perto de Deus, mais você entende o teu propósito. sim. Né? O propósito de Deus para o homem é realmente construir uma família. O propósito de Deus para o homem é realmente ser um homem próspero, até que ele possa abençoar outras pessoas. Então eu vejo isso. Quando o jovem entende mais cedo isso, mais essa vida abundante vai perseguir ele, mais essa vida abundante vai aflorar.